O desespero da grande imprensa, do Supremo Tribunal Federal e dos presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota, isso tá muito nítido, pessoal. O que aconteceu dessa última manifestação pra cá mostrou a instabilidade que estão esses poderes. O Alexandre de Moraes, que esse tempo todinho vinha mandando, desmandando, perseguindo, fazendo tudo aquilo, ele sentiu uma pressão tão grande depois dessa lei Magnitsky que ele começou a tomar decisões precipitadas, atrapalhadas, decisões com o seu emocional lá em cima, à flor da pele, a ponto de que ele colocou tornozelo eletrônico em Bolsonaro, aí deu prisão preventiva para Bolsonaro não sair de casa. Por um momento, Bolsonaro não podia receber nem a visita dos seus filhos e netos. Veja a situação emocional que o ministro de toga, o que se acha dono do Brasil, tem tomado. Então nós temos visto que essas decisões, né, que está mexendo, porque não está mexendo apenas com o financeiro, não está mexendo apenas com uma viagem, não está mexendo apenas com essas coisas externas, mas está mexendo mais ainda com a mentalidade, os pensamentos. Eu queria ver como é a noite de sono de Alexandre de Moraes, só por curiosidade, né? Eu não sei como é que ele deita a cabeça no travesseiro e tem uma noite tranquila de sono, como se tudo tivesse normal, como se ele fosse a alma mais honesta do mundo, o salvador da pátria, como ele disse que era. Tem um áudio que mostra, o Magno Malta certa vez mostrou um áudio dizendo que ele era um dos salvadores da pátria. É inacreditável, mas eles têm essa convicção, eles têm essa certeza, isso é uma certeza dele. Ele acredita que salvou o Brasil, salvou a democracia, né, com a questão do dia 8, que na cabeça dele e de alguns outros ministros foi a suposta trama de golpe, que Bolsonaro queria dar o golpe. Eu fico pensando, pessoal, é uma narrativa que não tem como se sustentar, não precisa você ter um doutorado, um mestrado, não precisa você ser um PhD em direito constitucional, não precisa de nada disso para você entender que aquilo não tinha nada de golpe. Eu acho que até o meu filho de 5 anos vai dizer, isso não foi golpe, aquele povo estava se manifestando e houve vandalismo e todos nós reconhecemos isso. Nós não estamos negando os fatos, mas eles encabeçaram isso com tanta emoção, com tanta paixão para tirar. Aí eis a questão. Eis o problema, eis a dor de cabeça de Alexandre de Moraes, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eis a dor de cabeça do Davi Alcolumbre, da grande mídia, é o Bolsonaro. Não é questão de que o golpe, eles mesmos sabem que aquilo não foi golpe. Eles, lá no fundo, que eles são estudiosos, eles conhecem muito sobre direito, Constituição, eles são estudiosos, a gente não pode negar esse fato. Mas veja só, pessoal, eles estão encarnando isso como uma verdade, porque lá no fundo eles sabem que não tinha nada de golpe. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Ninguém estava armado ali, não tinha exército, aeronáutica, não tinha um apoio maciço, nem o pessoal, as pessoas que invadiram ali, depredaram, fizeram aquela ruaça toda, que isso é condenável, tem que pagar pelo que fez. Não da forma que estão pagando, 16, 18 anos, não, isso aí não existe. Nem as pessoas perigosas aqui do Brasil estão passando uma situação e pagando dessa forma. Mas veja só, pessoal, isso não se sustenta. Cada dia que passa é interessante que nós estamos percebendo que o Alexandre de Moraes ele está dobrando a aposta, porque lá no final, a visão dele, eu acho que ele pensa assim, lá no final ele vai ter vitória, ele vai ser o vitorioso. Eu pergunto, e a sanha dele é essa, é colocar Bolsonaro na cadeia. Eu acho que essa é a premiação dele, eu acho que o pódio, o ouro, é isso para ele. Eu acho que essa vai ser a condecoração de Alexandre de Moraes. Essa vai ser a missão da vida de Alexandre de Moraes. Colocar Bolsonaro não a prisão em domiciliar, porque isso aí ele infelizmente, de forma arbitrária, de forma injusta e ilegal, ele está fazendo isso, né? Advogados, grande parte dos advogados reconhece que aquilo ali foi uma decisão totalmente politizada, uma decisão totalmente fora do controle, fora do normal, e um juiz em sã consciência, dentro da lei, ele não poderia fazer aquilo. O fato de Bolsonaro pegar o telefone e assistir a manifestação e talvez dê um tchau, alguma coisa, ele não discursou, eu acho até ridículo censurar a pessoa e a pessoa não puder se manifestar às pessoas, né? Porque o grande veículo de comunicação de Jair Bolsonaro
É as redes sociais. É o Instagram, onde ele é mais forte, é o YouTube. E aí chega um juiz e diz: você não vai mais poder usar as suas redes sociais, você não vai poder mais se comunicar com ninguém. A partir de hoje você está isolado do mundo tecnológico, você simplesmente vai poder assistir televisão. E eu não sei como ele também não censurou a televisão. Ó, tire televisão. Pelo contrário, eu vou mandar logo cortar a energia da sua casa. Eu não quero você com conexão com nada. Não sei como ele não tomou uma decisão desse nível. Porque as coisas do jeito que está se encaminhando, aí pronto. Colocou prisão preventiva, tornozeleira eletrônica. Você tá de brincadeira, o cara não foi nem julgado, né? Mas já condenou ele como se ele fosse um presidiário. E é isso mesmo. E é aquela coisa. Muitos juristas e advogados dizem que essa tornozeleira eletrônica é justamente para humilhar. E eu acredito que é para mexer com o psicológico de Bolsonaro, para Bolsonaro olhar para si, mas rapaz, como é que pode? Tornozeleira eletrônica? Sabe? Quem é que usa tornozeleira? Que nomezinho complicado, né? Tornozeleira. Quem é que usa tornozeleira hoje no Brasil? É pessoas que estão em uma prisão fechada, recebem uma semiaberta, vai visitar os pais, agora vai ser monitorado. Aí ele colocou isso em Bolsonaro como se Bolsonaro tivesse cometido a barbaridade no Brasil. Supremo Tribunal Federal hoje que só se ocupa em perseguir Bolsonaro. Parece que no Brasil não existe mais facções, não existe mais crime organizado, não existe mais. Eu vi até uma matéria aí que o Lula não considera o PCC, não considera o Comando Vermelho como facções terroristas. Veja o nível do presidente que nós temos no Brasil. O presidente não considera, né? Você vê, as maiores facções do Brasil, quem sabe até do mundo, PCC e Comando Vermelho. O presidente considera aquilo umas facções de pessoas apenas que estão fazendo, quem sabe, um roubo ali para tomar uma cervejinha, como ele mesmo disse. São pessoas, não são organizações terroristas. É brincadeira, mas essa é a triste realidade. Essa é a situação que o Brasil está enfrentando. Nicolas Ferreira, indignado e com certeza muitos, 41 senadores assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu estava com quase 99% de certeza que Alcolumbre não ia colocar para frente e eu estava certo, não colocou. Por mais que nós tivesse a maioria, e aí o Alcolumbre disse, pode ter 81 votos, não vou colocar. É de indignar. Como é que a pessoa... Mas infelizmente é o presidente dele que manda, é o presidente do Senado, infelizmente. Como é que a pessoa tem esse senso de ver as arbitrariedades de Alexandre de Moraes? Porque isso é claro, não precisa de ser de direita e esquerda para ver que Alexandre de Moraes está ultrapassando os limites. O julgamento de Alexandre de Moraes não tem nada com justiça, é ideológico, é político. É para tirar Bolsonaro, eles querem apagar o bolsonarismo. É como o Barroso disse, nós vencemos, derrotamos o bolsonarismo. Eles têm esse viés. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é político, não tem nada de independência. Eu não acredito nessa instituição. Perdeu a sua credibilidade. Houve um tempo em que essa instituição era respeitada, no tempo de Joaquim Barbosa, mas hoje o que nós vemos é uma harmonia entre eles, ou seja, eles são coniventes com os erros do outro. Eles se protegem porque ali ninguém condena ninguém. Não tem quem julgue o Supremo Tribunal Federal. A única instituição seria o Senado Federal para colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar, não ultrapassar, mas colocar e dizer, vocês têm limites, vocês não podem ultrapassar as regras, a lei, a justiça, a Constituição. Mas o que Alexandre de Moraes tem feito é rasgar da Constituição todos os dias, na cara, não é por trás, não é com uma decisãozinha assim escondida, um escorregão, é na cara de todo mundo. Ele tem rasgado a Constituição e mostrado, quem manda aqui sou eu. Ele não poderia estar julgando Bolsonaro, já que ele foi vítima, né? Como disse lá nos inquéritos, nos autos, que diz que estavam tramando a morte de Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Então, se ele é a vítima, ele não pode, porque qual isenção ele vai ter para fazer um julgamento desse? Mas aqui nós estamos no Brasil, nós estamos em uma democracia forte, vibrante, a nossa democracia nunca foi tão forte, infelizmente,
tá essas arbitrariedades acontecendo, ninguém faz nada, um presidente totalmente covarde, ao qual Nicolas Ferreira disse, mas o Nicolas Ferreira ele tem até boas intenções, mas ele disse que vai pedir o impeachment de Alcolumbre. Isso não vai para frente. Infelizmente era bom que fosse mesmo, Alcolumbre fosse impeachmentado, tirasse ele da presidência do Senado, mas tira ele para colocar quem? Infelizmente, botar o Rodrigo Pacheco de novo? Então a única solução para o Senado Federal. Veja só, as eleições do ano que vem elas são muito importantes, agora muito importante. O que é que precisa mudar? O presidente, isso não tem nem o que discutir. O presidente precisa mudar, mas o Senado Federal, eu estava analisando hoje, o Senado Federal é muito importante. Eu achava que o Senado Federal era só um enfeite, mas eles têm uma importância muito grande. Veja só, numa situação dessa, se nós tivéssemos um presidente do Senado independente, um presidente do Senado que não tivesse viés ideológico, com certeza ele ia pautar no outro dia o impeachment de Alexandre de Moraes. 41 votos, a maioria dos senadores. Então veja a importância de mudar-se esse Senado e ter um Senado mais forte, mais à direita. Porque eu tenho certeza, se nós fizermos um Senado mais à direita nas próximas eleições, aí juízes vão ter que pensar duas vezes antes de tomar uma decisão monocrática, vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer arbitrariedade como estão fazendo hoje na cara limpa e dizendo claramente que estão fazendo e dizem mesmo, as ações dizem isso. Então ano que vem, tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai trabalhar duro para não deixar nenhum candidato forte na direita passar para o Senado, porque se passar, nego vai ver, vai pagar pelo que fez. Alexandre de Moraes não é para ser só impeachmentado, é para ser impeachmentado e é para ser preso por tudo que ele está fazendo, por todas as decisões, por todas as pessoas que foram presas, sabe, o Clezão tem que pagar por isso, tem que pagar pelo Daniel Silveira. O Daniel Silveira falou bobagem, mas da forma como Alexandre de Moraes está fazendo com ele é inacreditável. As senhoras e senhores, Débora do Batom, sabe? É muita injustiça no nosso Brasil e nós não temos nenhum outro mecanismo para mudar isso, a não ser a eleição. Eu não confio naquelas caixas, mas é a que nós temos. Nós temos que usar ela nas eleições, né? É o único órgão legítimo hoje no Brasil que ainda não está manipulado na sua inteireza. Então nós temos que usar esse órgão legítimo para mudar o Senado em que o Brasil se encontra, esse cenário terrível. E as eleições do ano que vem vai ser muito importante para tirar o presidente, para fazer uma Câmara forte e um Senado forte também. Se nós tivermos um Senado forte, pode preparar. Não é à toa que o Barroso já está querendo uma embaixada em outro lugar, já está querendo, sabe, sair do Supremo Tribunal Federal. O Fux já está com mais independência. Então, os ministros já estão se ligando já. Vamos se afastar um pouco de Moraes. A gente não pode estar muito colado em Moraes porque vai queimar todo mundo. Eles já fazem essa leitura. Ano que vem é muito importante. Precisamos votar, precisamos tirar essa arbitrariedade que está acontecendo aqui no nosso país para que tudo volte à normalidade e dar anistia, que eu, sem dúvida nenhuma, tem que dar anistia, porque do jeito que as coisas estão andando, vai continuar empurrando esse assunto até quando? Inacreditável. Então, eram essas informações que eu queria contribuir aqui com vocês. Se você não está inscrito aqui no canal, não esquece, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.